Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço o deployment, as ferramentas que eu uso para fazer deploy do meu projeto em Go, DevGen. A propósito, se você não sabe o que é DevGen ou quer se preparar para desafios técnicos e entrevistas de emprego do mercado, acesse devgen.com.br. Se você não sabe o que é um deploy, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo antigo que eu fiz explicando isso de uma forma mais iniciante. Mas basicamente eu quero pegar nesse projeto, a DevGen, que eu rodo na minha máquina e acesso só na minha máquina, e colocar ele no ar para ser acessível para qualquer pessoa na internet. A DevGen é feita principalmente em Go, a linguagem principal é Go. E uma das características mais legais, na minha opinião, dessa linguagem é que é uma linguagem compilada. Então a gente consegue escrever vários arquivos .go, mas no fim das contas a gente gera um executável que representa o projeto inteiro da linguagem. A gente só precisa desse executável. O único detalhe é que esse executável ele é diferente dependendo da arquitetura do computador. Se eu quiser rodar o meu projeto num Mac, ele vai gerar um executável que é diferente de uma arquitetura do Windows, por exemplo, se eu quiser rodar o projeto no Windows. Então eu preciso me atentar a qual arquitetura eu vou rodar o projeto para eu conseguir compilar ele apontando para essa arquitetura. Vamos ver como isso funciona em Go. Eu tenho um arquivo main dentro da pasta cmd aqui do meu projeto da DevGen, então se eu rodar go build cmd, ele vai gerar para mim um executável na linguagem, está aqui gerado main, aqui um arquivo executável. Esse executável, obviamente, ele roda na arquitetura que eu estou agora, mas quando eu faço o deploy, provavelmente eu vou rodar isso em outra máquina. Por exemplo, eu estou num Mac aqui, mas o meu servidor é um Linux, então eu vou precisar dizer qual que é a arquitetura na hora de compilar. Então eu poderia vir aqui e fazer isso daqui. Dizer qual que é o sistema operacional que a DevGen vai rodar, no fim das contas vai ser um Linux, e qual que é a arquitetura, que no caso aqui é uma arquitetura de 64 bits. A partir daí você poderia pegar nesse binário que você compilou e colocar ele dentro de uma máquina, de um servidor e rodar esse projeto dentro da máquina. Obviamente teriam outras configurações ao redor para você ter o domínio do site, por exemplo, coisas do tipo, mas isso funcionaria. Mas honestamente, desde que o Docker surgiu, é muito mais prático a gente ter um arquivo Dockerfile e a gente trabalhar com o Docker para fazer o nosso deploy e até rodar isso na nossa própria máquina. Porque aí com esse arquivo Dockerfile a gente consegue meio que criar uma receita, uma série de passos de como executar esse projeto, e aí a gente segue exatamente esses mesmos passos, tanto na minha máquina local, quanto em produção, quanto em qualquer outro ambiente que a gente queira rodar o projeto. Aqui no VS Code eu tenho o projeto da DevGen aberto, ele segue um formato, né, de organização de pastas que eu trouxe aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Basicamente a gente tem a pasta interna com todos os códigos aqui relacionados aos desafios, às soluções, pagamentos e tudo mais. A gente tem uma pasta cmd, onde eu tenho o meu main.go, que eu acabei de falar, e tudo que você já viu lá no outro vídeo, mas se não viu, de novo, vou deixar aqui na descrição. Na raiz do projeto eu tenho o meu Dockerfile e ele é basicamente o seguinte. O objetivo é fazer a compilação do mesmo jeito que eu mostrei antes. Então eu vou rodar a partir dentro do Docker, né, na hora de fazer o Docker build da imagem do Docker, eu vou rodar a compilação do Go, que eu mostrei agora há pouco. A única diferença é que tem esse traço O aqui para eu nomear o executável como DevGen, ao invés de ser aquele main que eu mostrei antes. Mas antes disso eu preciso meio que mover os arquivos para esse contexto do Docker que vai ser criado. Eu posso trazer mais sobre Docker em outro vídeo se você quiser. Mas eu copio vários arquivos do próprio projeto para esse contexto do Docker e aí sim eu posso compilar a aplicação. Eu copio todos os arquivos, mas na verdade tem vários arquivos aqui que não são interessantes. Por exemplo, arquivos de Terraform, arquivos dos testes de Cypress que eu vou trazer em outro vídeo. Então para isso eu criei um Docker Ignore aqui que basicamente diz tudo que não vai ser levado em conta na hora de rodar o copy lá do Docker. Depois que eu rodei essa fase aqui de compilação, eu rodo outra fase. Por quê? Esse meu Dockerfile, ele tem um conceito de multi-stage building, ou seja, eu tenho várias fases, né, de build aqui da minha imagem Docker para eu conseguir tirar proveito de algumas vantagens. Para compilar o projeto Go, eu preciso ter o próprio Go instalado. Então, para isso eu usei a imagem
do Go, uma imagem oficial do Go, para eu conseguir acessar esse Go Build aqui. Mas para rodar o projeto, eu não preciso do Go. Eu posso ter uma linguagem, uma imagem mais enxuta, uma imagem que não tem quase nada, um Linux bem básico que vai só executar o meu binário. Então, para isso, eu uso uma outra fase que usa uma outra imagem bem menor, que é só esse Alpine aqui. E aí, no fim das contas, o que ele faz é copiar o binário que foi gerado aqui, na fase anterior, e depois rodar esse binário como último passo aqui. Eu também copio alguns arquivos que são necessários, que tem os templates do próprio site, né? As páginas em si, HTML, basicamente. Agora que eu tenho um Dockerfile, eu uso uma plataforma que tem suporte ao Docker, que vai pegar no meu Dockerfile, gerar uma imagem e fazer o deploy já baseado nisso. Eu uso o Render.com, que é uma espécie de Heroku que tem suporte a Go nativo, na verdade, e aí você nem precisaria usar o Dockerfile, mas eu gosto da ideia de usar o Docker justamente para eu ter certeza absoluta de que eu estou rodando os mesmos passos na minha máquina e nos outros ambientes, no ambiente de produção. A verdade é que eu gostaria de usar Kubernetes nesse projeto, mas primeiro que ele é um projeto muito pequeno, por enquanto, e o custo ainda para manter um cluster Kubernetes ele é muito mais alto comparado ao Render.com. Então a minha ideia foi encontrar um bom balanço entre as tecnologias que eu queria usar, ou seja, eu queria usar Docker, mas eu também queria reduzir um pouco o custo, até porque o projeto ele não tem nenhuma entrada financeira ainda, então eu só estou gastando dinheiro, eu preciso tentar reduzir o custo para que ele seja minimamente sustentável. Então aqui no Render o que eu fiz foi basicamente criar um projeto novo, ele tem vários tipos de projetos diferentes, mas eu criei um serviço web. É bem legal porque eu posso escolher, né, autenticar com o GitHub e escolher o meu projeto no GitHub, que contém esse projeto, porque aí toda vez que eu fizer um push para a branch principal, ele já vai fazer deploy da minha aplicação. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, me conectar com o repositório que eu tenho privado da DevGen, dar um nome para o projeto, eu vou dizer aqui DevGen-BR, só para mudar. Eu tinha algumas opções de onde rodar o projeto, infelizmente não existe nenhuma região tão próximo assim ao Brasil, né? Uma região, por exemplo, a região de São Paulo seria incrível. Então eu tive que escolher uma região mais próxima aqui, que foi uma região dos Estados Unidos, para que a velocidade de transferência de dados entre os usuários da DevGen e o servidor fosse mais rápido, a distância seja menor, basicamente. Aqui eu defino qual é a branch principal, porque eu disse que toda vez que eu fizer push para alguma branch, ele vai fazer deploy automaticamente. Então a gente pode escolher qual que é essa branch. E eu ainda posso definir aqui qual é o tipo de ambiente que eu quero. Esse projeto é um projeto o quê? É um projeto Go? É um projeto Rust? Ou é um projeto Docker? Sendo o Docker, ele é flexível. Ele vai pegar no Dockerfile que vai estar na raiz do projeto e fazer o deploy a partir disso. E aqui embaixo eu tenho algumas configurações de preço e de configurações da máquina em si, da Virtual Machine provavelmente, que vai suportar o serviço. Depois de tudo configurado, você tem algumas opções aqui no projeto. A gente tem uma timeline aqui de todos os deploys que foram feitos. E a gente também pode configurar variáveis de ambiente. Por quê? Pensa comigo, eu vou rodar esse meu projeto na minha máquina e aí eu vou ter uma conexão com um banco de dados que também está na minha máquina. Então eu vou precisar passar um endereço para esse banco de dados. Quando eu vou para produção, eu vou ter outro endereço. Eu não vou mais me conectar com o banco da minha máquina, eu vou precisar de um outro banco de dados, que eu posso trazer aqui em outro vídeo qual banco de dados que eu escolhi, etc. Mas eu preciso de parâmetros para essa aplicação. Eu preciso hora passar uma conexão, né, um endereço local, hora passar um endereço remoto. Eu tenho algumas outras várias configurações para passar para rodar o projeto. E a forma como eu faço essa parametrização é através de variáveis de ambiente. Então a gente consegue criar aqui variáveis com valores, né, específicos na plataforma e aí eu consigo acessar esses valores, né, quando eu rodo a aplicação em produção. Usar variáveis de ambiente num projeto é importante porque segue um dos princípios do 12 Factor. Não sei se você conhece esse
essa série de princípios? Se não, deixa aqui nos comentários, porque eu tô pensando em fazer um vídeo sobre eles. Além disso, tem um detalhezinho nesse vídeo que é uma mentira. Eu disse que toda vez que eu faço push do projeto, automaticamente o render já faz deploy da DevGen. Eu optei por desligar essa opção e fazer um deploy de uma forma manual, ou seja, eu tenho uma pipeline do GitHub Actions que roda meus testes, faz várias coisas e no fim ele pede para o render fazer o deploy. Eu vou trazer isso no próximo vídeo do canal, então se você quiser ver uma pipeline de um projeto real, rodando os testes e tudo mais, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê lá. Tchau!